Alô, Libeders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estou aqui para responder às suas perguntas. No post que eu fiz lá na aba comunidade no dia 13 de abril, eu falei para vocês colocarem as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre o World Building e estou aqui agora para respondê-las da melhor maneira possível. Primeiramente, eu queria agradecer a todos aqueles que fizeram suas perguntas, porque são perguntas bem difíceis, bem complexas, então além de ter que ter estudado um pouquinho mais para aprofundar e melhorar as possíveis respostas que eu vou trazer para vocês, e também gostaria de agradecer principalmente porque essa comunidade é muito top e eu espero que vocês participem mais desses próximos programas que eu quero fazer na primeira semana do mês. Então, agora quando está saindo esse episódio, eu estou deixando novamente lá na aba comunidades para vocês deixarem as suas perguntas e assim, no começo do mês que vem, eu vou respondê-las novamente, deixando que acumule algumas perguntas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora para a primeira pergunta. Ciência fantástica. Em sociedades formadas por mais de uma espécie, tipo que parece Nárnia, Star Wars, entre outras, quais as dinâmicas dariam as cenas mais interessantes? Quando a gente vai falar sobre relações interespecíficas, é interessante a gente pegar 3 pontos. Parcerias, conflitos e comédia. E são basicamente os 3 pontos interessantes quando a gente vai trabalhar dentro da literatura. Quando a gente fala de conflito, basicamente é a relação entre um e outro de forma não harmônica. Então você pode ter, por exemplo, conflitos biológicos, que esses conflitos biológicos podem ser conflitos anatômicos, onde a anatomia de um não permite que tenha interações com o outro. Você pode ter, por exemplo, conflitos fisiológicos, onde a sua fisiologia não é compatível, como por exemplo, você não consegue respirar naquele planeta, ou simplesmente o ar que o outro bicho solta é tóxico para você. Então existe toda essa relação fisiológica. E também você pode ter uma relação comportamental, por exemplo, como se fosse uma presa e um predador, onde aquela espécie ela é o predador daquela outra espécie, então você vai ter alguma relação conflituosa. Você também pode ter conflitos sociais, onde tem algumas relações interessantes, até mesmo religiosas, ideológicas, culturais, até mesmo a cultura não compete com a outra, ou existe algumas coisas que são incompatíveis. Até mesmo alguns conflitos místicos, onde você pode ter alguma relação mágica e espiritual que não faça com que as duas espécies tenham relações interessantes. Em contrapartida, você pode fazer parcerias, que seria o outro lado do ponto do conflito, onde você pode ter essas relações diretas entre as coisas positivas e as coisas negativas, onde você pode fazer essa questão, onde você pode ver, por exemplo, nos Guardiões da Galáxia, onde existe essa parceria interespecífica de espécies diferentes, apesar de ter uma fisiologia, uma anatomia diferente, existem essas parcerias. E o terceiro, que é a comédia, que dependendo do estilo que você quer escrever, ou que você quer criar, ou até mesmo no review que você quer fazer uma interação, você pode criar então alguns momentos de constrangimento, alguns momentos cômicos, propriamente dito. Eu não sou muito apto a falar sobre comédia, porque meu senso de humor é muito pequeno, mas esses são os 3 pontos interessantes que você pode fazer essa relação. Então, o primeiro ponto, você pode fazer conflitos, onde pode ter conflitos sociais, biológicos, culturais, religiosos, anatômicos, fisiológicos, comportamentais, ou você pode fazer também algumas parcerias, até mesmo algumas contribuições entre um entre outro, como você pode ver, como eu falei, no Guardiões da Galáxia, ou até mesmo no Star Wars, que acontece a relação, por exemplo, do Han Solo com o Chewbacca, até mesmo em Narnia, como foi colocado também, são alguns pontos interessantes, beleza? Pergunta número 2, de Lucas Alves. Poderia explicar mais detalhes sobre correntes marítimas e placas tectônicas? Cara, dá pra fazer um vídeo inteiro apenas falando sobre placas tectônicas e um vídeo inteiro falando sobre correntes marítimas. Então, ao invés de eu explicar mais a fundo como funciona cada um desses, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes que você pode colocar no seu worldbuilder que vai fazer uma diferença caso você ainda não tenha um conhecimento mais profundo sobre tanto as tectônicas de placas quanto a questão das correntes marítimas, beleza? Então, se você quiser algo um pouco mais aprofundado, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre tectônicas de placas e um vídeo específico falando sobre correntes marítimas, porque dá muito pano para manga esses dois tipos de conteúdos, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre placas tectônicas e correntes marítimas. Então, basicamente, quando a gente vai falar sobre tectônicas de placas, nós temos as tectônicas de limites convergentes, divergentes e transformantes.
As divergentes, elas são placas que se separam. Basicamente, é uma placa indo para a esquerda e uma placa indo para a direita, para frente, para trás, mas porém fazendo movimentos de separação, beleza? E quando a gente tem essa separação, você acontece principalmente na parte oceânica, onde tem essa separação. Por exemplo, a placa do Brasil com da África, essa separação fazendo com que tenha essa movimentação. Quando a gente fala de placas divergentes, nós estamos falando de placas que criam fendas, que criam aberturas. Pelas placas tectônicas elas serem movimentos a partir do manto, essas aberturas, essas fendas criam certos buracos, criam certas fendas que saem essa lava, esse magma. Quando entra em contato com a água, faz com que aconteça algumas cadeias montanhosas submersas e também acontece a questão de criação de vulcões. E o interessante é que em alguns pontos onde acontecem essas mudanças, acontece o surgimento de corais, por causa da água mais quente, a questão de nutrientes vindo do magma e tudo mais. Então você pode principalmente criar alguns hotspots. O que seriam esses hotspots? Seriam alguns pontos de movimentação da placa onde ficam os buracos e surgem os vulcões nesses pontos. Algumas ilhas novas elas surgem a partir dessa movimentação. Tanto que aparece um buraco, o vulcão surge ali, é formado a partir desse buraco, e com isso vai saindo lava, 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 criando então, assim, as ilhas vulcânicas. Beleza? Então, basicamente, a divergente forma esse tipo de movimentação, de espaçamento entre um e outro. A movimentação da Pangeia até onde que nós temos hoje aconteceu por movimentos convergentes, divergentes e transformantes, aonde acontece a movimentação de um para o outro, onde a Pangeia era um ponto único, ela foi se espaçando, se espalhando até ter a conformação que nós temos hoje. E, como muitos geólogos eles mostram, com o passar do tempo, novamente vão ter uma nova Pangeia daqui a muitos milhares de anos, porque ainda acontecem os movimentos de tectônica de placas, fazendo o afastamento e aproximação de alguns continentes. O Brasil e a África eles se separam mais ou menos 3 centímetros por ano. Estamos falando de movimentos gigantescos, beleza? Quando a gente fala de movimentos convergentes, estamos falando de choque de placas. Quando tem esse choque de placas, temos terremotos, nós temos tsunamis se acontecer debaixo da água, ou também o mais conhecido como cadeias de montanhas. O que é importante a gente entender a tectônica de placas? Primeiramente, caso você for construir um mapa e queira utilizar a tectônica de placas, é interessante você utilizar principalmente a convergente e a divergente para conseguir moldar o seu planeta, fazendo com que surja tanto os pontos das ilhas quanto as questões das montanhas e os formatos das cordilheiras, entendendo também que não existe uma montanha sozinha e sim uma cordilheira, porque aconteceu o choque da placa e com isso houve o levantamento. Existem diversos tipos de choques convergentes, onde duas placas elas sobem, uma placa ela sobe, outra desce. Então existem diversos tipos diferentes, mas que para esse episódio, como eu falei, seria um vídeo muito extenso, então apenas falar alguns pontos importantes. E a transformante é quando acontece o choque, mas porém lateralmente. Qual que é importante entender a tectônica de placas no seu worldbuilding fantástico, na hora da sua escrita, na hora da sua construção de RPG, por exemplo? Seria você entender essa relação aonde você pode colocar movimentos sísmicos, abalos vulcânicos, até mesmo criação de barreiras naturais como cordilheiras para a construção da sua sociedade, para a identificação da sua economia, da sua política. Então acredito que caso você queira construir um mapa usando a tectônica de placas, é bem interessante você entender a questão dos movimentos. Existem várias imagens na internet onde você pode encontrar essas placas, tanto as placas maiores, que é mais fácil de encontrar, quanto algumas outras menores, que são mais pontuais e específicas. Porém, é interessante você entender essa questão dos movimentos, beleza? Quando a gente fala sobre correntes marítimas, e também existe um aprofundado gigantesco que a gente pode falar sobre correntes marítimas, mas eu vou falar alguns pontos importantes e interessantes, beleza? Quando a gente fala de correntes marítimas, a gente tem que entender o seguinte: elas estão diretamente relacionadas, primeiramente, ao ângulo que o seu planeta vai colocar. Então, se o seu planeta ele é um pouco mais reto, se é um planeta um pouco mais curvo como o nosso, a velocidade que ele gira também interfere nas correntes marítimas e também no tamanho dele, né, no volume dele. Mas a gente não vai entrar muito nesses pontos específicos, porque, novamente, eu posso fazer um episódio especificamente falando sobre isso, para não ficar também um vídeo muito extenso, então muitas perguntas para a gente responder hoje, beleza?
Então, Lucas, falando novamente sobre a questão das correntes marítimas, o importante é você entender que sempre você precisa criar giros. Então, se o seu planeta gira para um lado, a água vai girar junto. É um movimento que você pega o copo, por exemplo, e você faz esse movimento e com isso a água gira junto. Como nós temos uma superfície sólida, né, o mar é líquido e os continentes são sólidos, quando a água bate nesse continente, ele vai fazer um giro abrindo para um lado, fazendo o outro lado, fechando novamente, criando microgiros. Por quê? Porque esse movimento natural que o planeta faz cria esses giros, esses movimentos das correntes marítimas, e com isso você consegue fazer a movimentação. E é interessante você sempre ficar de olho na questão de quente, frio, quente e frio. Então, se você tem uma corrente marítima quente, você gira formando uma corrente marítima frio do outro lado. Vou deixar aqui uma imagem que mostra o que eu estou querendo dizer nessa questão das movimentações juntamente com quente e frio, beleza? O que é interessante você na hora de construir as suas correntes marítimas para o seu world building? Basicamente são 3 pontos importantes você prestar atenção nas suas correntes marítimas na hora de construir o seu mundo. Primeiramente, é você entender a náutica do seu planeta. Basicamente seria a cultura que possui essa ideia náutica de ou navegação, ou exploração, ou pesca. Esses são alguns pontos importantes, beleza? Como as correntes marítimas elas são naturais, se você segue essa corrente, você cria uma exploração. Então, por exemplo, se nós temos aqui um ponto X e um ponto Y, aonde vai desse ponto nesse sentido, as ilhas que estão aqui, caso a população saia daqui, ele vai ser muito mais rápido o descobrimento aqui do que essa que está aqui em cima, porque a corrente marítima faz esse movimento, então é mais tendencioso eles fazerem esse movimento. Então você pode criar uma linha histórica de descobrimentos seguindo as correntes marítimas. Mas você pode também seguir a estratégia polinésia, que eles faziam movimentos contra a maré, para caso acontecesse algum problema, eles pudessem voltar o mais rápido possível à sua terra natal, porque é bem mais lento enquanto a maré, porém na hora de fugir, ia junto com a maré fazendo um movimento mais rápido. Então você pode utilizar dessas correntes marítimas para criar uma linha histórica da sua região. Um outro ponto é entender que algumas correntes marítimas quentes em relação às frios podem criar corais, podem criar alguns tipos de cardumes. Então você pode ver, fazer uma pesquisinha rápida na internet, saber que tipo de peixes tem correntes quentes, que tipo de peixes tem correntes frias, para você fazer essa relação de pesca também, e entender também, por exemplo, algumas explorações, entender, por exemplo, alguma via marítima de exploração. Você pode, por exemplo, utilizar das correntes marítimas para fazer, a minha população aqui vai atacar essa população que está aqui embaixo, ela vai seguir esse S de correntes marítimas até chegar aqui, você tendo uma ideia também de distância, e colocar, por exemplo, um Doom Clock. O que seria um Doom Clock? Doom Clock é o relógio do apocalipse. Basicamente, nas campanhas de RPG, você colocar quantos dias in-game vai acontecer tal coisa. Então você pode colocar, sabendo a distância daqui até aqui, a parte da corrente marítima, você criar algumas relações de tempo in-game para saber até quanto tempo seus jogadores têm até acontecer tal coisa. Caso você esteja escrevendo uma história, você consegue entender quantos capítulos seriam suficientes para chegar de um ponto a um ponto B, caso você queira fazer algo mais prolongado, beleza? Então, basicamente, sobre correntes marítimas e placas tectônicas, esses são os 2 pontos pivotais, caso você queira colocar de uma maneira um pouco mais simples, porém, trazendo à tona esses aspectos de world building do seu mundo fantástico, beleza? Para a nossa próxima pergunta, nós temos a do Gabriel Batista. Quais as melhores dicas para trabalhar o contato entre povos distintos que praticam comércio entre si? E como dar indícios sutis da troca cultural nesses momentos? Cara, eu trago para você 2 palavras importantes na hora de construir isso, que é interação e pesquisa. São esses 2 pontos mais importantes na hora de você querer criar essa conexão, seja ela qual for. Quando a gente fala de interação, nós estamos falando da relação entre 2 seres humanos. Ah, mas se eu estiver criando alguma raça importante, alguma raça diferente, que seja autoral, é importante você também entender essas questões, beleza? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre essa questão das relações, nós temos o medo, a gratidão, a curiosidade, a dívida, o temor e vários outros sentimentos que criam relações. Então, você colocar qual é a relação social entre essas culturas que trocam comércio. Por exemplo, existe uma relação de dívida, seja ela
religiosa, cultural, financeira, porque com isso você consegue criar algumas relações, por exemplo, de abusividade e submissão. Se, por exemplo, tem alguma coisa de gratidão, você pode construir festivais relacionados a alguma outra cultura, em relação à cultura A e à cultura B, onde a cultura A tem uma gratidão com a B, por isso elas fazem comércio e existe algum festival relacionado àquela cultura. Você pode colocar algum medo, relação de medo, onde existe, por exemplo, as colônias, que elas têm medo das suas matrizes. Então, existem diversas relações diferentes que você pode colocar, entendendo qual é o sentimento que você quer abordar, qual é o motivo daquilo, você vai conseguir construir algumas relações. E o segundo ponto é a pesquisa. Por que a pesquisa é interessante? Primeiramente, uma pesquisa tanto acadêmica quanto visual. Você pode, por exemplo, ver como que funcionam as relações interespecíficas entre as pessoas, onde você pode ver relação de pai com uma mãe, ou filhos, avós, namorados. Então você pode ver essas relações e entendendo essas relações, você pode colocar alguns sinais, colocando essas características sutis, aonde você quer mostrar uma pessoa mostrando uma gratidão ou uma dívida emocional com outra pessoa, então você pode colocar olhos brilhando, você pode colocar a cabeça baixa e alguns outros sinais que representem esses sentimentos que você quer passar. E um outro ponto, caso você queira colocar uma coisa mais profunda, é a pesquisa acadêmica, onde você pode encontrar diversos pontos. Por exemplo, o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos, mas as pessoas que viveram esse período têm um ódio gigantesco para os Estados Unidos. Porém, os jovens japoneses, muitos deles, por essa interação com os Estados Unidos, essa reconstrução do Japão feita pelos Estados Unidos, muitas pessoas consomem produtos americanos e tem essa americanização, tanto que muitas palavras no japonês têm essa americanização. Então você pode construir também esses dois conflitos de gerações, aonde uma população faz A com a população B, porém a geração A e a geração B têm relações diferentes com essa cultura. Então você pode pesquisar também, como eu falei, relações de colônias, seja colônias abusivas, como aconteceu na Inglaterra com diversos pontos da África, ou Portugal com o Brasil, ou algumas colonizadoras, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos. Então você pode procurar pontos históricos e pegar tanto essa relação que tem com as necessidades emocionais e psicológicas dessas duas culturas que estão sendo comerciadas, e uma pesquisa histórica, onde você consegue encontrar alguns pontos onde você pode abordar, juntamente com uma descrição mais psicológica, emocional dessas duas relações. E é legal, é bem interessante, porque colocando esses pequenos detalhes, você não precisa necessariamente colocar, e foi uma relação abusiva. Você pode colocar que sempre quando tem uma troca comercial entre A e B, o A está sempre com uma linguagem corporal muito mais confiante e B com uma linguagem corporal bem mais submissa. E são alguns pequenos detalhes, até mesmo subtextos, indiretas, onde você consegue colocar e a pessoa consegue entender qual é a relação por trás desses apoios comerciais diferentes. Beleza? A próxima pergunta é do Vinícius. O quão distante uma sociedade deve ser da outra para que as culturas de ambas possuem diferenças? Eu pesquisei um pouco sobre os mais e vi que eram várias cidades com seus governantes e população que seguiam uma cultura, mesmo que tivessem desavenças, eles não chegavam a ser muito distantes em questão territorial. Então vou trazer aqui alguns pontos interessantes para a gente ver essa questão da separação e a proximidade. Da mesma forma que existe na área biológica a separação entre espécies, que pode formar de diversos pontos, separação física, separação fisiológica, anatômica, comportamental, existem diversas formas diferentes. Da mesma forma, nós seres humanos, por sermos animais, também existe essa relação de aproximidade e separação, beleza? Então, primeiramente, você precisa entender qual que é o grau de globalização do seu mundo. Quando a gente fala de globalização, as pessoas normalmente pensam, uma coisa muito moderna, mas não necessariamente. A globalização é de diversos pontos que a gente pode abordar, beleza? Então, como a gente separa essa questão, quão distante uma coisa pode ser outra? Existem diversos tipos de separações que a gente pode ver. Uma separação territorial, realmente, então a cultura está muito longe uma da outra, fisicamente, por isso que a troca é um pouco mais difícil. Existe também uma separação política, uma separação econômica, uma separação religiosa e até mesmo separação comportamental.
Essa separação física, ela pode gerar essas separações e essas separações podem criar barreiras também, beleza? Então, existem diversos pontos que você pode abordar. Por exemplo, a cultura japonesa começou a ser forte no Brasil com os imigrantes. A italiana, a alemã, a inglesa, a americana, as pessoas vão chegando e vão criando essas afinidades, tá? Então, quando a gente fala sobre separação e globalização, depende muito do quanto você quer colocar isso na história. Obviamente, quando a gente pensa num worldbuilding um pouco mais factível, num worldbuilding um pouco mais forte, nós estamos falando de diversos pontos diferentes. São anos de criação. Então você pode colocar uma coisa que está começando agora, uma coisa que está no meio intertemo e uma coisa que já está no final. Então depende muito daquele sentimento que você quer trazer. Quando a gente fala muito sobre o world building complexo, eu quero muito que vocês entendam a parte do genius loci, a intenção daquilo. Esse é o mais importante que você quer fazer. E esse é um dos mais difíceis de trabalhar quando você quer colocar muitas coisas para colocar no seu world building fantástico. Então, quando você for definir a sua separação, basicamente você tem que entender qual é a questão ideológica daquela cultura, qual é o fator econômico, político, a origem dela, por exemplo. Porque, por exemplo, se você tem uma origem ancestral comum, alguma cultura ancestral comum, que por acaso essa cultura e essa cultura, elas vieram dessa aqui, que houve uma separação, às vezes por necessidade, às vezes por escolha, por guerra, qual seja, existem alguns fatores que são importantes e são comuns entre esses dois. Da mesma forma que nós temos ancestrais comuns, que a gente compartilha de algumas características com os primatas, por exemplo, também existe essa questão da culturalidade entre dois pontos, onde essa cultura originou essas duas. Então pode pensar, por exemplo, sobre o fator da distância entre dois países, porém num quesito mais de colonização, onde nós tivemos uma mistura colonial, vieram a partir do tráfico negreiro, veio a partir dos imigrantes, veio a partir da própria colônia, veio por invasões. Então tem diversos pontos diferentes que você pode pegar. Por exemplo, ideológica, que tem os japoneses mais jovens, que tem um sentimento de gratidão, por exemplo, pelos Estados Unidos, por causa da reconstrução japonesa e também essa aproximação do consumismo americano. Já os mais antigos, eles não gostam por causa da guerra propriamente dita, porque eles já participaram, sentiram, ou tiveram parentes que participaram. Então você pode criar esse conflito entre essas questões geracionais. Então você pode pegar diversos pontos diferentes, mas o ponto pivotal para você construir essa separação é primariamente entender essa separação. O quanto você quer que elas sejam separadas. Ah, eu quero que seja separada bastante, eu quero que quase não tenha integração social. Beleza, não necessariamente precisa estar muito distante. Você pode, por exemplo, ter a questão de uma idealização social muito forte, religiosa muito forte, não deixando que essa aproximação aconteça. Ou você pode colocar coisas que interagem uma com a outra, tendo essa aproximação. Então, primeiramente, você identifica qual é essa aproximação, entende qual é a mensagem que você quer passar, qual é a necessidade de passar essa aproximação e quanto você quer passar, e depois disso você define as barreiras ou você corta as barreiras, beleza? Esse é o ponto principal que você precisa entender na hora de construir essa separação. Primeiro é definir e depois colocar ou tirar, e não ao contrário, beleza? Então essa é a minha dica para você fazer essas construções culturais entre sim e entre não, beleza? A próxima pergunta é da Beth Garcia. Nas minhas ideias de world building que eu estou criando, eu uso um sistema de galáxias onde cada galáxia possui dimensões, dimensões paralelas, universos, linhas do tempo e mundos. Que técnica eu posso utilizar para detalhar, explicar e trabalhar esse conceito de maneira boa e coesa, com cada um desse dando um destaque? O ponto que eu vou trazer para você é o seguinte, é setup, tá? Então, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que sim, dá para fazer o que você quer, porém a notícia ruim é o tamanho desse setup. O que é o setup? O setup é a preparação de terreno. Seria, por exemplo, numa piada, a pessoa vai contando a história, vai imergindo você até que pá, punch, aí você dá risada. Ou, por exemplo, uma mentira onde você vai preparando o terreno da mentira até chegar no ponto onde você quer. Na questão do world building, é exatamente isso, preparar o terreno antes de entrar com as informações. Então, por exemplo, você pode levar de duas formas diferentes. Uma forma estilo Marvel ou uma forma estilo Rick e Morty. Se você for seguir Rick e Morty, onde você já joga multi-universos na cara, você vai dar um pequeno problema que é essa questão de detalhamento e buracos.
Rick and Morty é uma questão muito mais superficial, muito mais suave dentro de um sistema tecnológico, porque simplesmente ele vai entrando nos universos e vai fazendo simplesmente como que tem na telha. Por quê? Porque o objetivo dele é ser um desenho mais engraçado, mais leve, mais descontraído, então tá nem aí pro sistema mágico, né? No caso, no sistema científico. No seu caso, você quer fazer um sistema um pouco mais detalhado, um pouco mais coeso. Então, eu sugiro você seguir um pouco mais a linha da Marvel. Seria o seguinte: quantos filmes da Marvel foram necessários para entrar linhas temporais e entrar multiverso? Vários filmes. Então, quanto mais coeso você quiser colocar todas essas linhas, todas essas construções, mais tempo você vai demandar tanto para criar quanto para mostrar para as pessoas, seja seus jogadores ou seja os seus leitores, aqueles que vão usufruir do seu world building. Então, de certa forma, eu sugiro fazer nesse ponto para você poder criar. Beleza? É algo muito complexo, é alguma coisa muito longa, então vou fazer um episódio específico falando sobre construção de linhas temporais para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Mas até que chegue esse episódio, eu vou dar algumas tarefas para você que talvez sejam interessantes você construindo nesse passar do tempo. O primeiro ponto é você o seguinte: já que você vai construir realidades, galáxias, mundos e tudo que estiver nas linhas temporais, eu sugiro você separar, primeiramente, pegar tudo que você quer construir, põe no Excel, quero isso, coloca tudo. Depois que você colocar tudo, você vai construir os conceitos e as essências. E depois disso você vai para as lógicas. Então, o que seriam os conceitos? Os conceitos seria a ideia que você quer passar com aquilo. Ah, eu quero que o universo 1, a realidade 1, seja invertido, seja dark, seja qual? Qual que é a premissa? Qual que é a ideia daquela realidade? Aí você constrói as linhas temporais e as galáxias a partir daquela premissa. Beleza. Depois que você definiu tudo isso, você vai para a lógica. Qual que é? É a lógica que você vai construir para cada uma das suas realidades. E essa lógica construída pode ser tanto uma lógica natural quanto uma lógica estabelecida. A lógica natural é: vou seguir aquilo que acontece realmente. Então, se eu vou colocar uma realidade fria, eu vou usar as leis da termodinâmica. Ah, eu vou usar um planeta mais escuro, vou usar as leis relacionadas a isso. Ah, é um planeta onde a gravidade é invertida, onde o giro acontece diferente. Como que funciona? Você vai então estabelecendo as lógicas de cada um desses. Então você primeiramente constrói tudo aquilo que você quer e vai montando essa tabela, junto com os conceitos, e depois você vai colocando as lógicas estabelecidas em cada uma das suas realidades, beleza? Se você for seguir num mundo de RPG, eu sugiro você escolher uma dessas lógicas, construir campanhas e as pessoas vão fazendo e vão vivenciando aquilo que você quer. Se for um livro que você está construindo dentro do seu world building, eu sugiro você então fazer histórias, seja contos menores ou noveletas um pouco maiores, para cada uma das suas realidades, para cada uma dos seus mundos, para preparar os seus leitores, preparar os seus jogadores. O que eu falei, a questão de setup. Depois que for construindo e for fazendo, você vai chegar num ponto onde mostrou já o que é preciso entender de cada uma delas, aí você começa a fazer o cross. Você pode, por exemplo, já colocar alguns gatilhos, colocar algumas sementinhas, como por exemplo, o universo 1 tem relação com o universo 3. Então você pode colocar aqui alguma história do universo 1, alguma coisa que acontece no 3, para você fazer essas pontes. Você pode ir colocando esses ganchinhos. Mas depois que você já estabeleceu todos os seus universos, todas as suas realidades, com os conceitos, as premissas, as lógicas, as intenções, aí você faz a regra da transição. Seria o que é preciso para que aconteça a comunicação de todos esses pontos. E cuidado com esse ponto, principalmente de linhas temporais, para evitar paradoxos. Existem 13 tipos de paradoxos mais comuns que podem acontecer. Então é muito comum a galera ou entrar em paradoxo ou entrar principalmente no Deus Ex Machina, beleza? Então, para a dica que eu trago para você sobre essa questão do multiverso é, primeiramente, pense no seu setup. Construa os mundos, as tramas que você quer fazer entre seus mundos, suas realidades, coloque os conceitos, coloque as premissas, coloque as lógicas e escolha uma dessas realidades, uma desses mundos, construa as historinhas e pontos e contos sobre aquilo, depois você cria uma trama mais complexa. Beleza? Vamos agora para a pergunta da Serafine Deidrich.
Se um sistema de magia suave e racional tem como característica transmitir mensagens e fixar uma estética, expandir um worldbuilding regido por tais leis tão fluídicas acabaria por arruinar toda a potência narrativa da história? Existe alguma forma de contornar essa situação? Tenho como referência de worldbuilding os filmes do Miyazaki. Então vamos lá. O primeiro ponto é que entender o que você quer dizer com um sistema suave e racional. Basicamente, existe dois tipos de sistemas, os sistemas suaves e os sistemas pesados. Os sistemas pesados é o quanto você quer que o seu leitor entenda do seu sistema. E o suave é o quão você quer deixar ele mais superficial. E o racional tem totalmente a ver com a questão da lógica estabelecida que você construiu para isso e o quão superficialmente são as regrinhas que você quer colocar. Brandon Sanderson, basicamente, ele construiu o sistema pesado e o sistema suave. Mas existe um sistema pesado clássico, suave clássico e algumas interseções aí no meio. Por isso, a galera decidiu separar nessas 4 categorias. Beleza? Então, basicamente, nós temos o quê? O pesado, racional, onde você quer mostrar todo o seu sistema e que seu sistema faça muita lógica. Tem o pesado e racional, que é o sistema onde você quer mostrar tudo aquilo do seu world building, todo o seu sistema, mas com as regras não tão bem estabelecidas, deixando um pouco mais misterioso. Nós temos o suave racional, aonde você quer deixar o seu sistema um pouco nebuloso para as pessoas, porém você quer colocar regras que a galera consiga estabelecer e propiciar aquilo que você quer construir. E tem o suave e racional, que é um dos mais difíceis de fazer, porque você está deixando um sistema que não quer explicar tanto quanto aquilo, porém tem o fator também de deixar as regras bem mais superficiais. O Miyazaki, ele é o diretor do Estúdio Ghibli, então nós temos diversos pontos da história do Estúdio Ghibli que você pode usar como referência. Então, basicamente é o seguinte: todos os sistemas podem ser utilizados? Todos podem ser utilizados. Existem diversas histórias, diversas mídias onde existe, por exemplo, as histórias do Superman, onde é um sistema pesado e racional, porque você entende tudo aquilo que ele quer passar e você entende toda a lógica do que acontece. E em Mistborn, ele é pesado, ele mostra todo o sistema, porém as regras não são tão bem estabelecidas, então fica um pouco mais superficial. Nós temos, por exemplo, numa questão mais racional, porém um pouco mais leve, você tem, por exemplo, o Avatar, e você tem, por exemplo, o Senhor dos Anéis, dentro do suave e irracional, porque você não entende nada, você não sabe de onde vem os poderes, você não sabe de nada. Qual que é o problema disso? É Deus Ex Machina e perder a mão. Quando você faz esse tipo de sistema, você tem que tomar muito cuidado no quanto você quer que os seus personagens eles resolvam os seus problemas com o seu sistema. Tá? Se você vai colocar simplesmente alguns problemas onde a magia ela vai ser usada esporadicamente, você pode fazer um sistema suave e racional, porque simplesmente é uma estética, é um quezinho a mais para deixar o seu sistema mais gostoso, para você poder colocar algumas resoluções diferentes e interessantes. Mas você pode criar buracos, você pode criar Deus Ex Máquinas, você pode criar incongruências se você pesar a mão nessa hora de resolver o problema. Mas se você for colocar problemas muito frequentes e com isso o sistema mágico for sendo resolvido a partir de todos esses problemas, eu sugiro você deixar o seu sistema um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais racional, para que as pessoas não sintam aquela coisa tipo, não tem problema, ele vai tirar uma bola de fogo da manga e com isso vai resolver todos os problemas, tá? Dentro dos filmes do Estúdio Ghibli, os problemas que vão surgindo vão sendo resolvidos de formas criativas e um ou outro é resolvível com magia. Por isso que não tem tanto problema você ter um sistema suave e racional. Por quê? Porque os problemas são resolvidos, por exemplo, na Viagem de Chihiro, por exemplo, no mundo muito fantástico, onde você não entende como funciona a magia, ela simplesmente acontece. A Chihiro vai resolvendo problemas na criatividade, vai resolvendo os problemas como dá, e, obviamente, um que ali você resolve com um sistema de magia superficial, não tão bem estabelecido dentro desses roteiros. Ou até mesmo, por exemplo, na história do Porco-Roco, na história da Princesa Momonoke, as magias vão aparecendo, porém não necessariamente os problemas são resolvíveis 100% com essa magia. Então, eu sugiro, Serafine, o seguinte: pode quebrar o seu sistema narrativo? Pode,
Se você tomar cuidado com esses pontos, você resolve isso, tá? Então, os pontos que eu quero trazer para você para tomar cuidado na hora de construir o seu problema é o seguinte: problemáticas aonde vão ser resolvidas com magia, 100% ou mais de 50%, eu sugiro deixar o sistema um pouco mais pesado, um pouco mais racional. Se for menos de 50%, não tem problema. Mas cuidado com buracos, deuses ex máquinas e pesar a mão na hora de poder colocar coisas surgindo do nada simplesmente para resolver no estalo de dedos. Beleza? Então essa é a dica que eu digo para você nesses quesitos na hora de construir o seu sistema. E, por consequência, trazer essa mensagem. Perfeito? A próxima pergunta é do Gustavo Benevides. Estou escrevendo sobre extraterrestres que possuem aparência e comportamento totalmente diferente do nosso. Como posso fazer algo que seja biologicamente possível? Gustavo, vou dizer um negócio para você. A sua pergunta daria facilmente para fazer um tutorial de uns 5, 6 vídeos, tá? Então, vou tentar responder a sua forma da melhor maneira possível. Vou dar uma resumida bem legal, mas vou trazer alguns pontos que você seja interessante já ir pensando. E se vocês quiserem, eu faço aí um tutorial de criação comportamental, criação biológica mais possível, beleza? Então, vamos conversar sobre alguns pontos importantes que seriam interessantes na hora de você construir a sua criatura comportamentalmente e anatomicamente, tá? O primeiro ponto é você entender a questão do evolucionismo, tá bom? Obviamente você aprende isso na escola e tudo mais, porém vou trazer um pouco de darwinismo aqui para você. O mais importante na hora de construir a sua criatura é você entender quais são as problemáticas que você quer trazer para a sua criatura, ok? Então, de acordo com Darwin e a teoria do darwinismo, e por consequência o neodarwinismo, que entrou a questão mutagênica, genética, deriva genética e tudo mais, o que é importante? Seleção natural. As criaturas, elas são selecionadas a partir do quão aptas elas estão no meio ambiente. Só que cuidado com a questão de darwinismo e lamarquismo. Porém, nesse quesito que a gente vai discutir agora, não é tão importante a separação entre os dois, mas entender sim a seleção natural. Então, se você vai colocar uma problemática dentro do seu mundo, você tem que resolver essa problemática. Então, o principal ponto na hora de construir uma criatura é você entender como ela vai resolver esses problemas anatômica e fisiologicamente, ok? O comportamento, que a etologia, seria interessante também se você quiser pesquisar também sobre conceitos etológicos, é bem interessante na hora de construir os seus comportamentos, beleza? Mas vamos voltar agora para primeiro anato e fisiologia. Então você resolver os problemas, resolver as problemáticas é o mais importante na hora de construir a sua criatura. Porque normalmente, quando a gente fala sobre criação de mundos, a galera constrói o mundo e depois coloca a criatura ali no meio. Se você for seguir essa linha, você já tem um mundo e com isso você vai construir a sua criatura, você tem que ver quais são as problemáticas. Que tipo de gás ela respira, que tipo de condições de lua, de luz, alimentação, procriação, locomoção, tudo isso é importante. Então você identifica os problemas que existem no seu mundo, temperatura, luz, pressão, gravidade, variedade de água, variedade de alimento, tudo isso são problemáticas que as suas criaturas vão ter que resolver de alguma forma. Aí, a partir disso, você vai resolvendo esses problemas e vai colocando na sua criatura. Obviamente, a etologia é como o comportamento vai resolver essas problemáticas. Ah, tem a questão, por exemplo, de reprodução. Então, qual é o tipo de comportamento para a reprodução? Existe a questão de alimentação, de predadorismo, por exemplo. Então, qual é o tipo de presa, qual é o comportamento que você tem para caçar ou para fugir? Qual é o comportamento para você fugir do calor, para você ganhar calor? Então você pode resolver esses problemas com estruturas anatômicas ou com comportamentos. Por exemplo, a questão de transferência de calor. Nós resolvemos isso com o fator fisiológico. A gente tem estruturas que produzem calor internamente. Porém, animais pecilotérmicos, que a temperatura depende do meio ambiente, para conseguir calor ele precisa ter comportamentos que façam isso, ok? Então, como que eu sugiro que você construa essa criatura de uma maneira bem rápida, um tutorialzinho bem rapidinho? Se você já construiu o seu mundo, cite quais são as problemáticas, quais são mais importantes para a sobrevivência do seu mundo e resolva da maneira que você quiser, da maneira mais criativa que você puder resolver esses problemas. Obviamente que se caso você tenha um estudo biológico
Isso vai ajudar bastante. Então você pode procurar, por exemplo, que tipo de animais tem mais ou menos no ambiente que você está e vai mesclando. Ah, ele é quente. Como são os animais que vivem em local quente? Ah, mas é tóxico. Que tipo de animal vive em coisa tóxica? E você vai fazendo essas aglomerações. Se você for considerar, por exemplo, a diversidade de planetas que existe no universo, você pode ter trolhos de criaturas biológicas diferentes, à base de carbono, à base de nitrogênio, à base de fósforo, à base de enxofre, que não necessariamente vão resolver da mesma forma que a gente. Tem um filme bem antigo chamado O Enigma de Andrômeda, aonde o ser que chega no planeta Terra ele não é feito à base de carbono. Então ele pode resolver as problemáticas desse mundo por outras formas, ok? Então, uma forma de você deixar realista o possível para o seu mundo seria, se você construir o mundo, faça a resolução desses problemas. Mas se você pretende primeiramente construir uma criatura, eu sugiro então você também pensar na problemática, mas quais são as problemáticas que você quer que ele resolva. Então, seja um ou seja outro, o importante é você entender quais são os problemas que você quer que o bicho consiga passar, que consiga resolver esses problemas, e qual é a forma que você gostaria de fazer isso. Porque você pode resolver de diversos pontos. Procriação, ele brota, sai um pedaço dele, é por reprodução sexuada, macho-fêmea, ou macho-macho, fêmea-fêmea, ou tem um terceiro tipo de gênero aí no meio, a fêmea que fecunda, mas é o macho que produz, um cavalo marinho, por exemplo, que o macho fecunda a fêmea, mas a fêmea coloca os ovos no macho, o macho que cuida, ou, por exemplo, fecundação cruzada, o macho faz uma fêmea, a fêmea no macho e troca, os dois ficam grávidos. Cara, existem diversos pontos diferentes que você pode pegar, tanto fisiológico, anatômicos, como também na questão de comportamento. Beleza? Então essa é a dica que eu trago primariamente para vocês sobre a construção de criaturas. Você pode também usar a nível de misticismo, a forma de alimentação, tem diversos pontos. Eu vou também deixar de prêmio para vocês um vídeo aqui que tem lá no Earthland. Eu vou deixar aqui no link na descrição e aqui no cardzinho para ver, que o Zal ele explica como ele faz para construir criaturas fantásticas. E fica essa dica para vocês também, caso vocês queiram seguir o tutorialzinho dele, também é bem legal, mas pretendo futuramente construir o meu um pouco mais biologicamente, assim, anatômico e mais profundo. Então, dessas duas formas que eu trago para vocês, seja ela de resolução de problemas ou a forma como o Zal trouxe, as duas formas são muito bem-vindas e dão super certo, beleza? Então essa é a dica que eu trago para vocês, beleza? E a última, mas não menos importante, do @KGC Oficial. Como as civilizações passam de tribos separadas para uma nação unida? Mano do céu, vou dizer uma coisa para vocês. Essa pergunta ela é estupidamente extensa. Se você for pegar os livros de história e for pegar diversos pontos do mundo como essa união aconteceu, existem uma porrada. A forma como a Europa se juntou, a forma como as tribos africanas se juntaram, a forma como as colônias ocidentais, orientais, cada um cresceu a partir de pontos diferentes. A unificação da Mesopotâmia, a unificação do Egito. Cara, existem trolhas de formas diferentes. Então, para não ficar aqui numa aula extensa, gigantesca, de um semestre inteiro, eu vou trazer alguns exemplos de algumas populações e como que aconteceu. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre como funciona a unificação de tribos, de pequenos locais para cidades maiores, unificadas, existe basicamente 4 pontos importantes que são motivos para que isso aconteça. Motivos bélicos, religiosos, econômicos e socioculturais, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre como funcionaria a ideia de cada um deles para você utilizar como motivação para que aconteça a união dentro das suas unidades tribais ou pequenas cidades para uma unificação um pouco mais robusta e mais bem preparada. O primeiro ponto, que seria o bélico, seria basicamente 2 pontos importantes. A unificação contra um mal comum, por exemplo, está tendo a invasão de um grupo muito poderoso vindo até a sua região, então você decide unificar porque juntos os pequenos podem lutar contra uma força maior. E também você pode utilizar o sentimento de nacionalismo. Você pode utilizar de algumas escritas ou de algumas tradições, fazendo com que um grupo que não necessariamente é tão isolado, mas grupos mais próximos, para unificar de uma ideia mais nacionalista. Então, você pode utilizar desses 2 pontos quando o quesito é mais bélico.
O primeiro utilizando a força dos pequenos para lutar contra o maior, e o outro o sentimento nacionalista, como aconteceu, por exemplo, num dos primeiros impérios do Egito, aonde estavam enfrentando os ictos, e com isso houve a união, a unificação dos grupos do Egito para lutar contra esse mal comum. Outro motivo, por exemplo, são motivos religiosos. Por exemplo, um Messias que junta a todos, como por exemplo a questão da Palestina. Também pode ser algum livro sagrado ou até mesmo uma marcha religiosa, alguma ideologia religiosa. Então você pode utilizar da unificação pela fé, você pode utilizar realmente por um Messias, onde uma pessoa vai juntando as pessoas e vai formando grupos, e com isso os seus filhos, os seus parentes, e com isso vai criando uma unidade maior, de uma forma, por exemplo, os babilônicos, aconteceu isso dessa forma mais religiosa, na região da Mesopotâmia também aconteceu dessa forma. Então você pode utilizar de alguma cultura, por exemplo, alguém recebeu um chamado que deve unificar as tribos e com isso juntar numa força única. Você pode utilizar dessa forma também. Então, tanto bélico quanto religioso você pode utilizar para unificar duas culturas ou diversas cidades pequenas numa única grande cidade-zona. Uma outra forma é o sociocultural. O sociocultural, basicamente, você pode utilizar como conquistas e colonizações. Como, por exemplo, houve na colonização da África, aonde as pessoas, na época do imperialismo, foi separando a África dentro daquilo que eles gostariam que fosse as suas regiões correspondentes, e com isso foi unificando as tribos num único país. O ruim disso é que existe diversas formas de conflitos diferentes. Populações que eram rivais e foram obrigadas a ficar juntas, ou aliadas que foram obrigadas a se separar. Então você pode até utilizar desse conflito que acontece na África, aconteceu na África, para a unificação tardia ou até mesmo uma unificação forçada dentro de algumas populações. E a outra seria realmente a conquista, onde você vai conquistando e vai agregando essas diversas culturas para dentro da sua grande cidade, como aconteceu, por exemplo, na época de Alexandre o Grande, onde ele foi incorporando as culturas. E quando ele foi perdendo a força, essas cidades já mais incorporadas, mais já mistas, foram criando algumas identidades, até mesmo algumas unificações por causa dessas conquistas diferentes. E o último ponto que você pode trazer aqui é a unificação pela parte econômica. Aconteceu bastante na época feudal da Europa, onde com o surgimento da classe burguesa, onde foi criando linhas de comércios entre um e outro, e essas necessidades de criar essas linhas de comércio e fazer essa unificação econômica para fortalecer essa classe que estava surgindo, então você pode fazer dessa forma. E um outro ponto é a conurbação, que acontece, por exemplo, em grandes megalópolis, onde a cidade principal, por exemplo, São Paulo, Nova York, Los Angeles, vão crescendo e com isso vão agrupando outras cidades menores, onde você não percebe onde acontece o início de uma e o final da outra, como por exemplo, eu comecei aqui a Grande São Paulo, onde você não sabe quando começa uma cidade e termina outra, se não for um grande portal dizendo bem-vindo a tal lugar, você não vai perceber porque não existe uma área rural separando o centro de uma cidade com o centro de outra, beleza? Então, existem diversos pontos, e dentro desses pontos, onde eu trouxe o econômico, o bélico, o social, o religioso, existem as suas pequenas divergências entre cada um, dependendo de qual for a história que você quer trazer. Então, eu acho que esses 4 pontos legais que vocês podem ampliar isso dependendo de como você quer construir o seu mundo fantástico. Você quer que seja uma unificação pela guerra, pela religião, pela economia, aí vai da sua escolha, aí vai do seu ponto primário, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o meu pequeno episódio gigantesco respondendo as suas perguntas, mas eu fiquei muito feliz de pesquisar todas elas, de trazer mais conhecimento para vocês, e eu espero muito que eu tenha ajudado. E uma outra forma que eu gostaria de fazer para ajudar vocês mais ainda, eu estou criando um canal Discord, eu estou deixando aqui o link na descrição dele, para vocês irem lá, e com isso a gente pode trocar ideias, pode trocar mapas, pode trocar muitas informações, e com isso a gente aumenta o nosso quesito de worldbuilding. Então, caso vocês queiram deixar as suas dúvidas lá, a gente pode ir conversando mais depois, eu faço um vídeo para espalhar essas informações, ou vocês colocarem lá na aba comunidade as suas perguntas para a gente trocar, também são super bem-vindas, beleza? Caso eu não tenha conseguido responder muito claramente aquilo que você queria exatamente, entrando na comunidade você pode mandar mensagens para mim e a gente pode ir fazendo essa troca,
beleza? Espero que vocês tenham gostado, não deixe de fazer suas perguntas, não deixe de deixar o like, se inscrever, porque, poxa, respondi todas as suas perguntas, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!